Continuando nesse clima que estamos envolvidos, vamos continuar com o nosso pensamento elevado, agradecendo a Deus e Jesus por esse instante, por essa oportunidade, que possamos ser abençoados com a presença amorosa do Mestre Jesus entre nós e que na noite de hoje, no nosso estudo, possamos captar os ensinamentos da doutrina espírita. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade. Boa noite a todos. Saudamos os irmãos aqui presentes e os que nos acompanham também pela live da Casa Espírita Bezerra de Menezes, do Pancircano. Trouxemos hoje para refletir com os irmãos um assunto de extrema importância dos mecanismos de trabalho da nossa Casa Espírita. Procuramos sempre que possível trazer aqui para os irmãos temas de elevação, de luz, que nos coloquem para cima. Mas às vezes é necessário também trazer partes práticas, teóricas dos trabalhos de uma casa espírita. E hoje trouxemos aqui como tema para nós refletirmos mediunidade. O que é mediunidade? O que é médium? Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão, no capítulo 14, melhor dizendo, ele diz: a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independentemente da sua religião ou da sua doutrina. Tudo aquilo que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo, pois pode dizer-se então que todos são mais ou menos médiuns. Com isso, entendemos que não há necessidade de sermos um trabalhador da casa espírita para se denominar médium. Todos somos. Esta é uma faculdade orgânica que o sujeito traz consigo ao nascer, assim como a fala, a audição, o olfato ou qualquer outro sentido físico já nasce com ele. E quando percebemos que irmãos vêm à nossa casa muitas vezes assustados com fenômenos mediúnicos que acontecem sem ele entender se aquilo faz parte dele, é apenas a sua mediunidade aflorando. Mas como ele não tem o conhecimento, ele se assusta e procura a espiritualidade para ter a explicação, para resolver essa questão que é muito importante, que precisa ser muito bem observada. Cometemos um erro quando dizemos que, principalmente nós do meio espírita, que a mediunidade precisa ser desenvolvida, trabalhada. Ela não precisa disso. Ela faz isso sozinha, como uma condição orgânica que é. Ela se faz sozinha, assim como criança passa para a infância passa para o adulto passa para o jovem passa para o adulto e o adulto passa para a velhice. É um cronograma. Então, diz errado quando se precisa desenvolver, trabalhar. A mediunidade precisa ser educada. Essa é a essência de você tratar essa questão que muitas vezes pode ser incômodo para muitos e assusta. Quando nós vemos assim, quando uma mãe chega para nós numa casa espírita e diz que seu filhinho ou sua filhinha está falando com um amiguinho invisível.
Alguém de vocês provavelmente já teve o seu amiguinho invisível. Isso é completamente normal, porque a criança, ainda até os 7 anos, como a gente diz, ela está muito mais no mundo espiritual do que aqui no mundo físico. Ela está se adaptando após a sua reencarnação ao mundo físico, então ela é muito mais aberta, muito mais propensa, e para a criança isso é um fato normal. Então, as mães não precisam se assustar com esse fato, que se trata de uma normalidade da mediunidade de uma criança. Aí nos perguntam também, por esse fato, elas serão médium? Não sabemos. Muitas vezes, após esse desenvolvimento, após os 7 anos, a criança esquece. Muitas vezes nem lembra mais. O que vai determinar se uma pessoa vai ser médium praticante, porque na verdade todos são, mas médium praticante, é a sua vocação. Você precisa ser vocacional em todos os sentidos, em tudo aquilo que tu faz na tua vida. E para ser um médium, o que é um médium? O médium é um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. E existe 2 acepções nessa afirmação de intermediário de médiums, uma acepção ampla e outra acepção restrita. A acepção ampla, qualquer uma pessoa pode testemunhar fenômenos mediúnicos sem nenhum controle e até mesmo sem saber. A acepção restrita é aquela que tem um poder de controle sobre essas ações determinado dentro de um regulamento, ou seja, o estudo preparatório das escolas mediúnicas, das casas espíritas, que preparam aquele trabalhador, aquele irmão, que quer fazer parte dessa seara através da sua vocação. Porque quando dizem você precisa desenvolver tua mediunidade, é como se dissesse, eu vim, mas vim porque fui obrigado. E a mediunidade precisa ser aflorada de uma forma natural, de uma forma que o medianeiro se sinta à vontade em ser instrumento entre esses 2 mundos. Porque assim como ela exige vocação, compromisso, a mediunidade exige vocação, compromisso, seriedade, reforma íntima, ela também traz muita satisfação, muita alegria para quem a pratica santamente. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se eles têm influência sobre nossa vida, eles respondem, muito mais do que nós imaginamos. Que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, a influenciação do mundo espiritual, ela é ampla, muito maior do que nós imaginamos. Um médium preparado, um médium que estuda pela sua experiência, pelo seu conhecimento, que se propõe a ser esse intermediário de intercâmbio de mundo físico e mundo espiritual, ele consegue, através da sua disciplina, tratar questões como essas que eu me referi no começo, que você, por desconhecer, o irmão por desconhecer essas questões, muitas vezes se acha perdido. Você acha que está vendo coisas, você acha que numa situação, às vezes até desesperadora, por não ter conhecimento. É apenas a mediunidade que está intrínseca em você, você não a colocou dentro de você, você ao nascer, você já veio com ela e ela está se desenvolvendo e pedindo passagem. Pelo teu livre-arbítrio, você vai definir se quer ser um medianeiro na seara ou quer ser alguém que tenha o conhecimento e apenas controle essas manifestações. Quem de nós não gostaria de receber
uma mensagem do além, uma mensagem de um ente querido que desencarnou, saber como ele está, pedir conselhos. Eu acho que todos nós temos esse sentimento, temos essa curiosidade, digamos assim. Mas, infelizmente, vivemos num mundo onde os falsos profetas se proliferam de uma forma a se aproveitar daquele teu momento vacilante, daquele teu momento de fraqueza, da tua ingenuidade, muitas vezes, quando você procura um médium para saber determinada coisa, e ele vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir naquele momento. Você está errado quando faz isso? Com certeza que não. Você está procurando de alguma forma resolver essa aflição que tem dentro de você, e quando a gente está aflito, a gente procura resolver da melhor maneira que nos aparece naquele momento. A casa espírita, as sessões públicas da casa espírita servem como sustentáculo para tentar trazer aos irmãos suporte para passar por essas aflições. Muitas vezes nós não atingimos o nosso objetivo, porque muitas vezes a nossa mensagem não é entendida. Mas na próxima doutrinária, nas próximas conversas, talvez a palavra que o irmão que estiver aqui na frente vai lhe dizer, que vai satisfazer aquilo que você está procurando. E esse é o estímulo que a gente sempre dá aos irmãos que são parceiros nessa caminhada evolutiva, que buscam a sua melhoria todos os dias, porque a gente não vence a guerra, a gente vence as batalhas. A guerra ainda está longe de nós vencer. Nós vencendo uma batalha, partiremos para outra. Porque para vencer a guerra nós vamos precisar de muita determinação, de muita entrega de nós mesmos. E a mediunidade, como um mecanismo da casa espírita de ajuda, de amparo aos encarnados e também aos desencarnados, cumpre um papel muito importante. As reuniões públicas do grupo mediúnico da casa, quando se reúnem em dia certo, em dia propício para isso, ao realizar os seus trabalhos de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, levando ajuda àqueles irmãos espíritos desencarnados que ainda estão na erraticidade e que buscam o consolo através daquele médium que está ali para se doar. E, meus irmãos, são legiões e legiões de irmãos necessitados e precisando da ajuda de pessoas preparadas, de médiums preparados para poder lhe dar o amparo e o conforto. Muitas vezes não é possível porque a situação às vezes é muito complicada, mas se inicia o tratamento, o processo. E nós temos sempre com nós aqui na Casa Espírita, que sempre quando nos deparamos com uma situação dessa, dirigimos sempre o nosso pensamento para este lugar que é um hospital de cura. Aqui neste momento, além de todos os irmãos aqui sentados, tem uma legião de desencarnados que estão aqui também estudando, aprendendo conosco sobre a nossa evolução. Todos temos problemas, com certeza. E com certeza nós não vamos nos consertar em apenas uma vida. Nós, como espíritos eternos que somos, temos a certeza, cada um individualmente, daquilo que necessita melhorar, daquilo que precisa. Por eu ser um médium da Casa Espírita, eu sou melhor que vocês? Com certeza que não, gente.
Se eu estou aqui realizando um trabalho de caridade pelo bem, pelo amor, é porque a minha dívida provavelmente lá atrás é imensa. E na minha reencarnação eu me propus a vir aqui a trabalhar pelo bem. E quando eu entendo isso, e eu falo isso de um modo geral, porque muitas vezes nós temos a fineza de reclamar da nossa condição. Se você pegar e olhar para o lado, você vai perceber que tem irmãos em pior situação que a nossa. O resgate das coisas boas que nós devemos fazer para nós, individualmente devemos fazê-las, mas também devemos repartir com aqueles que estão nessa necessidade. E para isso, existem pessoas preparadas que, como eu disse antes, a mediunidade, ela existe desde que existe vida. Vem desde a época dos deuses, das pitonisas, passando pelas revelações de Moisés, pelo Evangelho de Luz de Jesus, pela codificação da doutrina espírita, até os dias atuais, com o mesmo propósito: servir com amor. E essa é a nossa missão, nosso compromisso, que quando assumimos como trabalhadores de uma casa espírita, de tentar trazer esse amparo, esse conforto ao irmão que vem aqui, seguramente, todos os dias de sessões públicas, buscar esse amparo. A sala de passes é um grande momento do médium, porque ele é capacitado através das suas faculdades, pela espiritualidade, para transmitir aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E você não vai receber nem mais nem menos. Você vai receber exatamente aquilo que você precisa para o teu momento. Não se resolve todos os nossos problemas um atrás do outro ao mesmo tempo. Tem coisas que precisam acontecer na nossa vida para nós nos darmos conta do que nós precisamos nos melhorar. Eu não cataloguei, eu apenas copiei alguns tipos de médiums, só para a título de informação, porque a mediunidade, médium, isso é uma matéria muito ampla, requer muito estudo. Então aqui a gente apenas está dando uma pincelada desse mecanismo que a Casa Espírita oferece de ajuda ao irmão que vem aqui por amor ou pela dor. Então, os tipos de médiuns que existem: o de efeitos físicos, que pode ser dividido em facultativos ou naturais, que têm a consciência dos fenômenos produzidos, que são conscientes das suas faculdades, e seus de efeitos físicos. Efeitos físicos é um médium que consegue mexer uma cadeira, que consegue... A gente nunca presenciou esse efeito aqui, mas sabemos que eles existem, e Kardec, no fenômeno das mesas girantes, quando começou todo esse processo de divulgação da doutrina espírita, e como ele era muito cético, era uma pessoa muito cética que não acreditava, ele precisava ver para crer, ele ia nessas reuniões que aconteciam em salões onde o divertimento eram os efeitos físicos. Uma maneira que a espiritualidade achou de mostrar para o mundo o espiritismo. E muitas vezes o remédio precisa ser forte, precisa ser amargo, para as pessoas poderem entender o propósito, no caso da doutrina espírita. Então ele ia nas reuniões e daí ele constatou que se tem uma ideia, um efeito inteligente, tem-se uma ideia inteligente. E a partir daí ele começou a pesquisar sobre as mesas girantes, sobre os efeitos físicos. Mas isso é uma outra história, apenas para ilustrar os tipos de médium que existem.
Temos ainda os sensitivos, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão. Os audientes, nesses casos médium, ouvem a voz dos espíritos. Provavelmente muitos de vocês já tiveram essa impressão de chamarem vocês e vocês não enxergarem ninguém, mas provavelmente muitos dos irmãos já tiveram essa impressão. Videntes, que são aqueles que são dotados de ver os espíritos. A gente não vê os espíritos, a gente vê aquelas figuração assim, aqueles relâmpagos, aqueles espaços assim, que você vê o vulto. Temos também os médiuns psicofônicos, que servem como instrumento pelo qual o espírito comunica pela fala. Os médiuns de cura é uma qualidade rara, mas existem. Eu particularmente não conheço, Beto, não conheço particularmente, mas a gente sabe que existem médiuns de cura que trabalham pela caridade. E a gente sempre deve, nesses instantes, quando procura esse tipo de trabalho, de serviço, para ver a conotação desse trabalho empregado, ou seja, é cobrado, não é cobrado, porque Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo: dai de graça o que de graça recebestes. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas existe. Médios mecânicos que aqui não tem muita importância agora, e os intuitivos, que são aqueles que pela transmissão do pensamento. Quantos de nós já não pensamos em alguém, e isso pode ser de encarnado para encarnado, como desencarnado, de encarnado para desencarnado também. Mas de encarnado para encarnado, quantas vezes a gente já não pensou em alguém e dali um pouco aquele telefone toca aquela pessoa, ou a gente dá de cara com essa pessoa assim, do nada. Muitos de nós procuramos a casa espírita querendo, como eu falei naquela historinha ali, querendo falar, receber uma mensagem do além. A gente tem que dizer que isso é uma permissão muito especial. Chico Xavier já dizia: o telefone toca só de lá para cá. Por uma necessidade, para resolver alguma coisa, determinado irmão pode ter essa permissão. Mas nem todos a têm, porque a espiritualidade, como sempre perfeita na sua organização de todos os trabalhos, sabe o que é o melhor naquele momento para aquele necessitado, para aquele irmão. Então, não tem muito mistério sobre esse assunto assim, em palavras gerais. Mas como um mecanismo de ajuda de uma casa espírita, ele é muito importante. Então, os médiuns preparados, os médiuns que trabalham numa casa espírita, eles têm essa vocação, eles têm não é um dom, mas essa vontade implícita, porque na verdade os espíritos necessitam do instrumento físico por conta que a nossa matéria ainda é muito densa para eles virem. Então eles precisam se comunicar através no caso do aparelho, no caso o médium. E aí, para encerrar, umas considerações. A mediunidade é fenômeno inerente ao processo evolutivo. Faz parte da condição natural de todos os seres humanos. Não se pode impedi-la pelo seu desenvolvimento, e seu desenvolvimento vai continuar independente de nossos medos, ilusões e incredulidade. Ou seja, o melhor nós podemos fazer quando nós temos esses processos mediúnicos e a gente não consegue entender, é procurar o lugar certo. Qual é o lugar certo? Casa espírita, atendimento fraterno. A partir dali, o tratamento é feito para o paciente de uma forma que gradativamente ele vai se restabelecendo naquele desequilíbrio momentâneo que ele tem. Então, o atendimento fraterno
é um processo muito importante dentro da casa espírita. E é aconselhável a todos que se sentem nessa aflição virem num atendimento especial, num atendimento fraterno e posteriormente receberem o passe especial, que é um tratamento que vai ser direcionado pelo médium atendente naquele instante. Não devemos forçar a eclosão das faculdades extrasensoriais, mas podemos oferecer condições apropriadas para que venham a aflorar de forma espontânea e equilibrada. É o que nós dissemos. A mediunidade ela não pode ser forçada, ela tem que ser natural. E quando ela é de uma forma natural, ela precisa necessariamente de um direcionamento. Qual que é o direcionamento? Estudo na escola mediúnica. A partir daquilo ali, o medianeiro vai ter o equilíbrio total sobre essas faculdades, porque ele também, e a gente abre um parênteses nesse sentido assim, ele também abre uma lacuna assim, ó, se eles não estiver em oratória, se eles não estiver vigiando, abre caminho para os espíritos imperfeitos. Então, por isso que é muito importante ter esse direcionamento de estudo, de entendimento, da mediunidade, de ser médium, para poder controlar. E a reforma íntima, né, que, embora a mediunidade independa de moral ou intelectualidade, necessariamente, se você quer se melhorar, você precisa fazer a sua reforma íntima. Isso é básico, quando você quer se melhorar. E a mediunidade se ajuda muito nisso. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer e compreendida em termos de espontaneidade e predisposição natural. Então, esperamos ter, na nossa mensagem dessa noite, dado uma pincelada nesse mecanismo importante da casa espírita, e se os irmãos, aqueles que estiverem interessados e quiserem saber mais sobre a mediunidade, procurem as obras básicas da doutrina espírita, especialmente o Livro dos Médiuns. Temos na nossa livraria, e é uma leitura muito interessante, que você não precisa ser praticante da doutrina espírita, mas no momento que você tomar contato com aquele livro, que você entender muitas coisas que acontecem com você ou na sua vida, você terá muitas respostas para aquilo que você ainda não conseguiu responder na sua jornada, na sua caminhada. Queridos irmãos, desejo a todos um ótimo início de semana, que possamos ter na nossa jornada, na nossa caminhada, muito discernimento sobre tudo aquilo que nós queremos e precisamos para ter uma vida plenamente feliz. Se não plena, feliz. Que o Mestre Jesus, neste momento, aqui entre nós, nos abençoe grandemente e nos prepare nossa mente, nosso coração, para os passos a seguir, e que possamos, ao receber esse facho de luz enviado pela espiritualidade, acalmar nossos maus pressentimentos, nossas aflições, e que possamos, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Que a paz do Mestre Jesus os acompanhe e que possamos estar novamente juntos num próximo encontro. Que assim seja.